Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Também, desde já, eu te peço para que deixe o seu like neste vídeo, para que faça um comentário e que também compartilhe este vídeo com mais pessoas. O nosso desejo é que este projeto, este plano aqui que temos com o canal Bereano, possa alcançar muitas vidas e abençoar a todos em nome de Jesus. Hoje estamos aqui para o nosso programa de estudos da Palavra de Deus, voltados para o trabalho de escola bíblica dominical. Nós estamos aqui estudando as lições do quarto trimestre do ano de 2024, com este tema maravilhoso, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Estamos falando de promessas, e promessas são coisas boas, que alegram o nosso coração e animam, o crente, aumentam a nossa fé. E hoje nós temos um convidado novo para participar aqui do nosso bate-papo sobre o tema de hoje, sobre o assunto a ser estudado hoje, e trata-se aqui do presbítero Haroldo Gonçalves. Amém. Gonçalves? Sim, senhor. Muito bem, ele congrega ali na congregação de Gereissati 3. Eu peço para o irmão Haroldo agora saudar os irmãos, fazer aí as suas considerações iniciais, para depois a gente fazer o estudo da lição. Ok. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de estar aqui participando, aprendendo aqui nesse momento de aprendizado da escola e também da vida, Porque esse trimestre, como bem falou nosso pastor Josué, ele nos traz e nos aborda um assunto muito rico para a glória de Deus. Sou grato a Deus. Trago abraço do pastor Joel, dos amigos lá do Gereissati 3. Deus abençoe. Amém. Haroldo, seja bem-vindo. Muito obrigado. A esta mesa, para a gente aqui estudar a palavra do Senhor. Eu acho bom trazer irmãos, companheiros, pessoas dedicadas na casa de Deus para a gente estudar juntos a palavra do Senhor. Uma bênção. E Gereissati 3 é uma congregação abençoada aqui do nosso campo em Maracanaú, Ceará. Glória de Deus. Na qual também fiz parte tempo. Estive ali na direção da igreja no ano de 2000. O tema de hoje é a promessa de paz. O título da nossa lição, a lição de número 8, que vai ser estudada no dia 24 de novembro de 2024. O texto áureo diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Está em João 14 e 27. Que promessa maravilhosa, Temos também a verdade prática, a qual diz o seguinte: a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Haroldo, eu queria te pedir para compartilhar conosco aqui deste momento, lendo também os objetivos da lição. Ok. Objetivos da lição. O primeiro, ressaltar que a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade, apontar que a paz do mundo é ilusória e consiste em promessas superficiais. E a número 3 é elencar as características da paz prometida
pelo Senhor Jesus. Muito bom. A leitura bíblica em classe encontra-se em Números, capítulo 6, versículos de 24 a 26, em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, e 1 Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. A nossa palavra-chave é paz, não poderia ser outra. E, meu querido irmão Haroldo, a palavra, o tema de hoje nós vamos estudar é a promessa de paz. A gente, crente, cristão, tem o costume de saudar uns aos outros com a paz. A gente nem dá bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quando a gente chega nos locais, encontra o irmão, paz do Senhor, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E os crentes, né, principalmente os assembleanos, os pentecostais, têm esta saudação maravilhosa, né? E assim, de onde é que vem esse costume, né, de a gente saudar uns aos outros com a paz do Senhor? E por que, já assim pedindo para você fazer uma introdução rápida aqui do nosso assunto, por que a paz é algo tão importante? Muito boa a pergunta, né? E ela nos traz reviver o que Deus quer para a humanidade, né? O que é que Deus quer para a humanidade? Que a humanidade viva em paz. E como é que ela vai viver em paz? Com Cristo. E o reflexo dos nossos cumprimentos diários, como o senhor bem citou e bem frisou, quando nós trocamos o bom dia, boa tarde, boa noite pela paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, varão. Então, essa paz, né, que como a Bíblia bem fala, que essa paz ela excede todo o entendimento, e isso ela produz nas pessoas que estão ao nosso redor um entendimento de que essa paz ela é verdadeira. Ela reflete em vidas, porque se você analisar, só dá a paz quem realmente tem essa paz. Então, essa palavra-chave e o que nós vivemos em nosso cotidiano atual, ela reflete de forma muito positiva nas pessoas, né? Quando há esse cumprimento de a paz do Senhor. E essa paz realmente só dá a quem tem e quem vive. Amém? Amém. Verdade, a paz, ela é algo que deve vir de dentro do coração, né? Não adianta eu estar saudando você se eu não tenho paz contigo, se eu não tenho paz com o próximo, não tenho paz com Deus. Então nós vamos estudar aqui, né, sobre esse plano maravilhoso de Deus de paz para a humanidade, para o ser humano. O primeiro tópico, irmão Haroldo, diz o seguinte: a paz no plano de Deus, né? Que está aí relativo ao primeiro objetivo. Nós vamos ver que, como diz aqui no objetivo 1, ressaltar que a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade, né? E, de fato, Deus deseja abençoar com paz o ser humano. O ser humano é que não quer, né? Pronto. Muitas pessoas não querem a paz que Deus tem para dar. E o primeiro subponto, irmão Haroldo, é sobre o significado de paz. A gente, às vezes, costuma falar tanto de uma palavra que ela perde, assim, o sentido, a importância, né? O valor. E aí eu quero que o irmão traga aí o significado da palavra paz, conforme é exposto aí pela lição, né? Tanto no dicionário, né, quanto também na Bíblia, o significado dessa palavra. Pronto. Conforme o que está descrito de forma muito tremenda pelo autor, né? Ele relata e informa: no dicionário encontramos os seguintes sinônimos para a palavra paz: tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. No Antigo Testamento encontramos a palavra shalom para paz, que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde e prosperidade. Pronto. Então aqui são dois pontos que o autor, de forma muito simples, ele traz, mas que reflete na sua totalidade aquilo que a humanidade realmente necessita. Quando o autor ele dá essa direção que o dicionário apresenta, ele está informando a necessidade que nós temos de tranquilidade, de repouso, de silêncio, de sossego.
Então, quando isso é um reflexo da necessidade do ser humano, nós temos essa paz. E somente em Cristo nós alcançamos essa paz. Porque essa paz, ela reflete na tranquilidade de um ser humano, né, que tem N problemas, mas no seu interior ele consegue obter e transmitir a paz, que é esse primeiro ponto do autor, que é uma tranquilidade, um repouso, um silêncio, um sossego. E o outro ponto que nos chama a atenção é o ponto do Antigo Testamento, né? Que essa palavra paz ela é substituída por shalom, né? Então, essa palavra que substitui a paz, que é shalom, ela tem o mesmo sentido, que é de segurança, de bem-estar, de saúde e de prosperidade. Então, é uma necessidade de toda a humanidade, todo esse contexto. É uma necessidade nossa do ser humano vivenciar essa paz. Agora, é importante frisar e apresentar que a paz que o autor está falando é uma paz que só Cristo pode dar. Só Deus, na sua essência, pode dar. Ela não vem de religião, ela não vem de um líder religioso, ela vem de um Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele sofreu, ele padeceu, ele foi humilhado para nos proporcionar a paz. Amém? Amém. Pensando no significado também aqui, meu irmão, a gente vê que a paz ela é um desejo, uma necessidade de todo mundo, né? Porque todo mundo quer tranquilidade, né? Todo mundo quer repouso, esses adjetivos quer aqui, silêncio, né? Verdade. Quer sossego. Sempre quando a gente fala o que é paz para as pessoas, a gente perguntar, as pessoas vão dizer, paz é silêncio, né? É calma, é tranquilidade, né? E assim, as pessoas muitas vezes fazem de tudo para obter a paz, desejam esta paz, né? E é vamos dizer assim, é um desejo, algo que o ser humano precisa e deseja, né? Que é muitas vezes difícil de alcançar no mundo em que nós vivemos, né? A gente não tem silêncio, é difícil encontrar um lugar silencioso, né? Só se a pessoa, até se for lá para dentro do mato, lá para dentro do tá difícil também, né? Tá difícil, né? Então nós vivemos num mundo realmente turbulento, cheio de problemas, cheio de tantas coisas. Bom, então aqui no primeiro ponto entendemos o significado da palavra paz, que é para poder a gente desenvolver o assunto, né? Discorrer sobre partindo aqui do significado do conceito de paz. Então, tanto no dicionário quanto na Bíblia, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, o sentido é mais ou menos o mesmo, né? Pronto. Podemos dizer isso. Verdade. Podemos dizer isso. Aí vemos o segundo tópico a paz na bênção sacerdotal. E a pergunta que eu trago é, que bênção é essa? Bênção sacerdotal, né? E o que é que essa bênção, ela impetrava, o que é que ela realmente transmitia para o povo de Deus, para os filhos de Israel, quando ela era, né, ali declarada. É interessante até porque Números, capítulo de número 6, né, que é o texto mencionado pelo autor, que ele é de uma relevância muito... Na realidade é todo o texto, que é do capítulo 6, do versículo 22 até o 27, né? Quando o conselho do Senhor a Moisés, falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. E o verso 26, que é o chave da lição: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, o conceito da bênção sacerdotal, ele está assim exposto nesse versículo. É interessante observar que no verso 22
E falou o Senhor a Moisés. Quem tem a verdadeira paz é o Senhor. Quando ele deixa esse conselho para Moisés orientar aquele povo, aquela nação, é porque ele tinha propriedade no que estava falando. Ele tinha respaldo em cima do que ele estava apresentando para Moisés deixar para o povo. Então, esse legado que o Senhor fala para Moisés é de quem tem propriedade, é de quem tem ciência de que tem a paz verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que, no caso aqui, o Senhor falando para Moisés: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O entendimento do verso, né? O entendimento do verso. Aqui o Senhor falando para Moisés, dá uma orientação, se tem essa informação. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, na ausência da paz, o Senhor tem a paz. A lacuna que falta no ser humano, ela é preenchida com a paz. Que paz? O Senhor Jesus. O nosso Senhor, o soberano, o grande, ele preenche, ele tira toda a amargura, preenche toda a lacuna do ser humano. E essa paz, ela vem do Senhor. Ok, meu pastor? Glória a Jesus. Queria acrescentar também, Maruda, assim, que essa bênção aí, que foi, como o senhor leu, foi o próprio Deus que, né, disse a Moisés como o sacerdote deveria abençoar os filhos de Israel, né? Uhum. E dentre as palavras aqui, ele fala que Deus pudesse dar a paz ao povo, né? E nós temos aqui esta bênção como uma prova de que é o desejo de Deus, o plano de Deus de abençoar o seu povo. Porque senão ele não teria colocado, né? Não existiria esse texto na Bíblia. Né? Se Deus não desejasse abençoar as pessoas, abençoar os filhos de Israel, ele não teria ordenado a Moisés que passasse aos sacerdotes a forma, né? A regra, a forma, o modelo de impetrar essa bênção sobre os filhos de Israel. Essa fala do Senhor, corroborando com a sua fala do Senhor, o título, né, como alguns compreendam aí nos seus lares, como alguns entendem, o modo de abençoar os filhos de Israel, né? A epígrafe aqui desse verso 22, né? O modo de abençoar os filhos de Israel. Aí o Senhor traz esse paralelo todo, do verso 22 até o verso 27. É muito importante essa bênção sacerdotal, né? Para os filhos, para as nações e para nós na atualidade. Porque isso aqui prova que Deus quer abençoar, né? Uhum. E essa bênção aqui é como a bênção apostólica, né? Pronto. Nós temos no final de cada culto o ministro, o pastor, aquele que está, o presbítero, ele impetra a bênção apostólica, né? Uhum. Que ali ele invoca a Trindade e realmente finaliza o culto com aquela bênção. Assim também as reuniões do povo de Israel naquele tempo, elas certamente tinham a inclusão dessa bênção para os filhos de Israel. A paz do Senhor é o terceiro subponto, né? Uhum. E aí nós já vamos trazer aqui para o Novo Testamento. Como o Novo Testamento nos fala sobre a paz do Senhor Jesus, que é o príncipe da paz. A paz do Senhor, né? Esse é o terceiro ponto. Isso. O texto áureo, ele traz consigo a paz do Senhor Jesus, em que nos lembra uma das principais características do Messias, que está descrita em Isaías no capítulo 9. Essa paz, que é o príncipe da paz, essa paz do Senhor, é o assunto do apóstolo Paulo em Filipenses, quando ele exorta a igreja a não ficar inquieta pelos últimos acontecimentos, pois a paz de Deus nos fortalece e protege no
nos fortalece e protege o nosso coração e sentimentos em Cristo, o nosso Senhor. A grandeza desse verso, apresentada pelo apóstolo Paulo, falando com a igreja de Filipenses, ela traz um despertamento para nós quando diz respeito à questão, porque se a paz ela é invocada, é porque existe situação que diverge de paz, conflito, contenda, desunião. Então há a necessidade do grito de paz, do grito que venha apaziguar onde está havendo a contenda, a desunião. Então essa paz do Senhor que o apóstolo Paulo trata na carta de Filipenses, ela informa e vem esmiuçando tudo o que vem gerar a ausência da paz, né? Que é os conflitos, as guerras, as desuniões que possam haver entre os irmãos. E o legado e o que é deixado pelo apóstolo Paulo é que a paz reine e que seja soberana sobre aquele momento na qual os irmãos estejam vivendo, né? É muito interessante essa colocação do autor, porque o apóstolo Paulo ele tinha a fórmula, né? Podemos até usar esse termo, tinha a fórmula de tratar situações. Assim, eu me lembro que quando na leitura da ceia, o último verso, o 13, ele e quanto às demais coisas, quando eu chegar aí, eu conversarei com vocês. É mais ou menos assim o texto. Ordená-las aí quando for ter com Então, existem situações que você orienta, que você dita, que você informa, mas existem situações que é só presente, né? Então, essa paz que o apóstolo Paulo prega, e aquele verso da Santa Ceia, ele informa que o apóstolo Paulo apresentou ali na carta de Paulo a Coríntios todo aquele relato da Santa Ceia, situações que estavam ocorrendo, mas ele ainda assim precisava ir até lá para que viesse promover a paz e a paz igual que estava acontecendo. Amém? Amém. Eu também percebo assim, irmão, nesse texto aqui de Filipenses, que pode também se referir não só a conflitos, mas a inquietude do ser humano. Quantas vezes a gente está inquieto, né? Ansioso, preocupado, sentindo assim, angustiado. E hoje muitas pessoas sofrem de ansiedade, né? Esses dias mesmo eu estava percebendo assim, aquela coisa, aquele medo, aquele temor. Eu disse, meu Deus, por que eu estou assim, né? Cadê a minha confiança? Cadê a minha... E aí veio uma paz no meu coração, porque realmente é disso que Paulo também aqui está tratando. Não estejais inquietos por coisa alguma, né? Quer dizer, quando a gente se perceber inquieto, quando a gente se perceber aflito, sem um motivo, às vezes até aparente, né? Ou preocupado com o que vai, como o próprio Senhor Jesus, o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, né? Que poderia haver isso naqueles dias principalmente. Ou quando uma pessoa está passando por uma situação de desemprego, privação, uma série de situações que a gente passa nessa vida, e muita gente fica inquieto. Ou não, às vezes nem está passando, mas o ser humano tem essa coisa de pensar muito no futuro, né? Se preocupando com coisas às vezes que nem tem necessidade de se preocupar, e aí ele fica inquieto. E aí aqui o que o apóstolo está ensinando, né, que a gente não deve estar ansioso por coisa alguma, apresentando as nossas petições a Deus, tudo que a gente tem necessidade. Aí ele vai no versículo 7. E a paz de Deus... Pronto, né, ele fecha aqui, né? Se a gente procurar descansar no Senhor, né, crer no Senhor, nós vamos experimentar a paz que excede todo o entendimento, né? A riqueza desse texto ela é muito importante para a vida na atualidade, que as pessoas têm contemplado, né, diante de tantas situações, agravamento de criminalidade, uma série de fatores. E esse conselho que o apóstolo Paulo dá à igreja de Filipenses
realmente é pautado nessas verdades, né? Inquietações. E essa palavra inquietações, ela é de uma abrangência muito tremenda. O senhor falou alguns pontos que levam a inquietações: pessoa endividada, o desemprego, conflito no lar, conflito familiar, tudo isso no trabalho leva a inquietações. Assim, eu vim à memória agora, eu tive ontem na colônia com o nosso pastor Dilermando, e ele me contou que lá nas proximidades, um senhor, um jovem, tentou pular daquelas torres de alta tensão que passa ali perto da colônia, que vai até lá o Gereissati também. Então, a ausência esses momentos de inquietação por conta de problema A, B, C, D, levam um ser humano a tomar essas atitudes, né, que podem se agravar na particularidade da vida, pode se agravar na questão familiar, perca de um parente, e umas N problemas podem se agravar nessa palavra aqui, que o apóstolo Paulo fala no versículo 6, que é: não estejais inquietos. E ele fala, né, por coisa alguma. Bom. E agora, aqui o comentarista, irmão Haroldo, ele ainda traz o texto de Pedro, né? Também o apóstolo Pedro também reflete o mesmo ensino, né? E é interessante que está até aqui na lição, né? Esse capítulo 1, aliás, 1 Pedro 3:10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano, aparte do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Quer dizer, a paz, ela também pode ser algo, né, que a gente se esforce por ela, que a gente, né, pague, vamos dizer assim, pague o preço por ela, né? E o apóstolo Pedro, usando aqui até as palavras de Davi lá do Salmo 34, que tem esse mesmo verso aqui, essa mesma expressão, nós vamos ter algumas formas, algumas regras, algumas dicas de como a gente pode viver em paz, né? Verdade. Né? Você pode refrear sua boca de falar o mal, de falar dos outros, de se meter em confusão, de falar engano, né? E assim você está buscando a paz. A verdadeira paz. Muitas vezes os conflitos surgem porque alguém provoca, né? Alguém vai atrás e fica espezinhando o outro e fica trazendo, né, falatórios, e aí surgem os conflitos, e a gente precisa entender que é nosso dever nos esforçarmos pela paz, né? Buscarmos a paz. Buscarmos a paz. O Senhor me fez lembrar, quando citou esse verso, no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Bem-aventurado, né? Muito feliz, muito alegre, né? Porém, é interessante observar, só é bem-aventurado quem não anda segundo o conselho dos ímpios, quem se detém na roda dos pecadores. Quem não se detém na roda no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, existe um preço. Essa fala do Senhor, ela é bem importante, né? Existe um preço. Para mim ser bem-aventurado, eu tenho que andar dentro, pelo menos aqui no Salmo 1, dentro desses critérios, né? Porque para mim chegar a esse patamar de bem-aventurado, alegre, feliz, eu prefiro me desviar desses males. Eu prefiro ter uma vida balizada em Deus, me desviando. Assim, esse texto é tão rico pela grandeza que você não conviver. Eu não falo você deixar de falar, de cumprimentar, né? Você deixar de convidar para um culto, você participar da sua vida, do que Deus tem feito na sua vida. Mas o verso é que não anda
segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí o verso 2, para a gente fechar aqui. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus. Muito bem, tem coisa boa para dizer, mas vamos adiante, que tem mais. A sinopse do primeiro ponto diz: se a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz com outras pessoas, né? A pessoa dá o que tem. Se você tem paz, você dá paz. Se não tem, você... Romanos 12, a gente pode dizer. Vou ver aqui a minha memória. Romanos 12, 2, né? E não vos conformei-vos com este mundo, né? Mas transformai-vos pela boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. A vontade do Senhor não é que nenhum de nós se perca, né? Que nós vivamos em comunhão com o próximo. O segundo tópico é a paz ilusória do mundo. Agora nós vamos falar de um tipo de paz, né? Que é a paz que o mundo dá ou oferece, mas que ela é ilusória. Uma paz enganosa é o primeiro tópico, subtópico, que diz... Aqui a pergunta é: as pessoas buscam a paz de várias maneiras. Então é um desejo universal. Todo ser humano deseja a paz de alguma forma, né? Porque a paz do mundo, ou que o mundo oferece, ela é enganosa. Tudo não é paz, tudo não serve, não? Pronto. Essa a pergunta, é o ponto, né, que eu quero trazer aqui. Tudo não agrega de forma positiva, né? Segundo a lei do entendimento humano. As pessoas falam, né? Não, eu me encontrei, estou em paz, está tudo bem, né? Só que essa paz ilusória que o autor muito fala, de forma muito importante, tem um ponto aqui interessante. A Bíblia revela que a paz do mundo é enganosa, porque não tem como fundamento o que é eterno, celestial e divino. Aí o que é que ela tem de positivo, a paz do mundo? Ela é temporal, terrena e puramente humana. Aí ele deixa o João 14, 27, né? João 14, 27. Texto áureo, né? Pronto. Deixo-vos a minha paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, esse João 14, 27, ele é rico porque só dá paz quem tem paz. E o próprio Cristo, ele é a paz, que reina, que é soberana, e ele acrescenta, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele tem propriedade no quesito paz. O Senhor, ele proporciona a paz. Ele é o príncipe da paz. Pronto, é conforme Isaías fala, né? Ele é o príncipe da paz. João, ainda no capítulo 14, ele cita assim mais alguns critérios que vem trazer para nós assim uma profundidade muito rica quando se trata de paz. O Evangelho de João, no verso 14, do 27. O 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O 16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Aí, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Verso 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, esse Espírito Santo, que é o que proporciona a paz, ele preenche as lacunas do ser humano. Então, conforme o autor, a paz ilusória do mundo tem lugares que tem uma aparência de paz, né? Tem, podemos dizer,
princípios de paz, né? De princípio, ele pode te trazer uma paz, mas o tratado de Deus com o ser humano é de início, meio e fim, né? Quando se recebe Cristo como paz, a paz, e isso é bom deixar duradoura. É bom deixar claro, meu pastor, que essa paz não nos isenta de passar uma provação, que é uma dor de cabeça, é uma enfermidade, não nos isenta disso. Ela nos enriquece porque nós passamos por esse processo com a paz, né? Então essa paz ela nos enriquece porque a gente passa tudo que qualquer um ser humano passa, porém essa paz não nos rouba de nós o que é que eu posso chamar? A paz verdadeira, que é o último ponto aqui do primeiro ponto. A paz do Senhor Jesus não é enganosa, mas é verdadeira e sublime. Glória a Deus. A paz do mundo ela também é enganosa, porque ela é artificial, né? Ela é produzida de uma forma externa. A pessoa, por exemplo, ele até cita aqui a questão do uso de substâncias ilegais, né? Pronto. Então, um camarada toma lá uma determinada substância e ali ele sente aquela, né? Aquela paz, sente aquela calma, aquela tranquilidade. Só que quando passa o efeito, a paz vai embora, né? A paz vai embora. E isso é uma das razões porque a paz do mundo ela é enganosa, porque ela é artificial, ela é produzida, né, por alguma coisa externa e ela passa rapidamente e então a pessoa volta a sentir angústia, tristeza, medo, né, pavor e inquietação, e por isso que ela é tão enganosa. Mas a paz que, como você bem disse, né, ela é duradoura, ela permanece. A paz que Deus quer nos dar é uma paz que permanece para sempre. E traz vida. Quem tem essa... Não é uma paz que depende também de coisas externas, Pronto. né? De coisas externas, porque ela é produzida, como você falou, do interior. Santo. O Espírito Santo. Pronto. Ele vem e habita em nós. Podemos ir adiante? Pronto. A paz das obras da carne, né? Nós temos aqui mais uma questão, como essa paz do mundo, ela é enganosa, né? Ilusória, porque nós temos a paz que ela é produzida pela satisfação dos desejos carnais, né? E aí, por que essa paz, por que essa satisfação dos prazeres, dos desejos, ela traz uma aparente paz, uma paz aparente, né? Isso que eu queria trazer aqui para você. Pronto. Essa paz, que é a paz das obras da carne, que o apóstolo Paulo ele bem cita, o escritor ele agrega valores e soma junto à informação dele, que muitas das vezes expressa a ilusão de uma falsa paz na vida de pessoas, e muitas confundem o prazer e os deleites da vida com a paz. O ser humano ele foca o prazer humano, o prazer carnal que ele tem sobre a vida dele e agrega isso como uma paz. O ser humano, num ponto de erro, ele não entende que um dia a conta chega. Um dia a gente vai prestar conta dos atos, né? Um dia nós vamos... o Senhor vai requerer de nós o que o Senhor deixou, dando o seu Filho por nossa vida. E quando ele cita esses deleites da vida, o prazer que o homem, que o mundo apresenta para o homem, e esses deleites da vida, conforme está registrado em Gálatas 5, 19 e 21, aí o autor diz: na verdade, é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos e logo se volta ao estágio de necessidade anterior. Então, essa paz mencionada pelo apóstolo Paulo, ela fica
por um momento. Ela entra, ela absorve um problema, ela neutraliza um problema, ela neutraliza um momento na vida do ser humano, ele esquece. Mas quando ele que passa o efeito, como o senhor bem falou, que passa todo aquele processo do pecado, aí ele cai em si. É como o filho pródigo, né? Pegou os bens, pegou sua parte, saiu, viveu de forma errônea, traçou um perfil para a vida dele. Quando ele caiu em si, ele entendeu a necessidade da paz, né? E assim, o filho pródigo, ele precisou ir para uma situação bem diferente de um contexto que ele tinha como vida, né? Ele tinha trabalhadores, ele tinha um pai fiel, tinha uma família fiel, mas ele precisou sair, conhecer a paz do mundo, e em um momento de pior situação para ele lembrou de uma paz verdadeira que era dentro da casa do Pai. Então, essa paz registrada, né, que é a paz das obras da carne, muitas das vezes o ser humano vive ela, passa por ela, mas compreendendo a necessidade da paz verdadeira. Amém? É, verdade. Nós temos aqui o terceiro subponto, é uma falsa paz. E aí eu acho que aqui traz uma abordagem assim um pouco mais escatológica, né? Porque ele vai trazer a questão do anticristo, né? O anticristo, que é um impostor que vai se colocar no lugar de Cristo, tentando usurpar, né, os direitos de adoração e de Cristo. Ele vai também prometer, vai oferecer uma paz, né? Só que essa paz, a nossa questão, ela vai durar por muito tempo, ela é verdadeira e duradoura? Pronto. 1 Tessalonicenses 5,3, né? Que tá no verso aqui. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Essa paz escatológica, né, bem citada pelo Senhor, é uma paz que ela vai usurpar a mente de muitas pessoas. Tem um ponto aqui, uma paz superficial, frágil e apenas aparente. É o resumo do que nós vamos vivenciar. Nós não, porque nós vamos estar na glória, né? Do que as pessoas vão vivenciar vivendo esse período do reinado do anticristo, né? Quando a igreja já tiver nos braços sido levada para com o Senhor, então o anticristo estará reinando, tomando parte nas mentes, nas pessoas que não compreenderam que a verdadeira paz está em Cristo. Está no Senhor Jesus Cristo, quando Ele se entrega, quando Ele se doa por nossas vidas. A última parte desse ponto, ela é muito interessante, que fala assim, mas com Jesus desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. Bom, o anticristo, ele vai exatamente se aproveitar dessa pauta, né, da necessidade de paz que existe no mundo, porque hoje, inclusive, nós temos nações em conflito, lá mesmo no Oriente Médio, ali em Israel, temos também na Ucrânia, né, em outras partes do mundo. E assim, o anticristo, ele vai se valer disso para iludir as pessoas, para enganar as pessoas e levá-las a crer que ele tem a solução, né, para trazer a paz ao mundo. E, na verdade, ele vai enganá-las. Diz até o texto lá, a Bíblia diz, né, que ele, na metade daqueles 7 anos de tribulação, ele vai romper o acordo, e aí ele vai mostrar a sua verdadeira face. Então o mundo vai ver quem ele é. E aí ele vai impor o seu regime de terror, de medo, né, de morte, de perseguição, de destruição. Esse ponto que o senhor citou é até interessante, que a gente pode até
trazer para os dias atuais, porque o inimigo ele promove uma falsa paz. Sim. Na atualidade, né? Ele promove essa falsa paz que as pessoas muitas das vezes são levadas, né? Por essas conversas bonitas, pelo o paralelo da religião, e quando o centro da paz é Cristo crucificado, se dando por toda a humanidade. É verdade. Inclusive lá em Romanos 5 diz, né, que nós temos acesso, mas justificados pela fé, né? Isso. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, quer dizer, então a gente vai obter a paz através da nossa reconciliação com Deus. Somos reconciliados com o Senhor, então o homem desfruta a paz. A sinopse do segundo tópico diz: com Jesus Cristo, o nosso Senhor, desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. O terceiro tópico, aí sim vamos trazer a paz, né? Que é a paz que o Senhor prometeu, a paz que Jesus prometeu. Aí temos o primeiro tópico, é o príncipe da paz. Certo? O príncipe da paz, né? E eu queria que você falasse um pouco desse príncipe da paz. Quem é ele? O príncipe, né, da paz. Isso. Como foi descrito tanto no Antigo quanto nos Evangelhos. Assim, a riqueza desse verso, o profeta Isaías, segundo propriamente alguns teólogos, né? O profeta Isaías ele é o que mais menciona sobre Cristo, né, no Antigo Testamento. E eu costumo dizer, ministrando, que o profeta Isaías ele teve o prazer e o privilégio de mencionar Cristo no seu nascimento, no capítulo 9 do profeta Isaías, e também proferir e mencionar sua morte no capítulo 53. A riqueza do livro de Isaías ela é tão importante nesse quesito de paz, porque ele apresenta, né? E Isaías, é muito forte o livro de Isaías. Eu gosto muito de pregar sobre o livro de Isaías, e esse texto ele nos ajuda muito no que nós estamos pensando aqui na aula, porque Isaías vinha de uma situação difícil. No capítulo 6, o texto vai dizer que ele olha e vê a adoração a Deus, né? No capítulo 6, e ele diz, e ele reconhece: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele tendo esse reconhecimento, aí ele passa a apresentar Cristo, a anunciar. E um desses anúncios é o príncipe da paz. Os outros é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E como a aula fala sobre a paz, o autor, de forma muito, muito importante, muito positiva, ele apresenta o príncipe da paz, né? Aí ele pontua: a vinda do Messias trará uma paz que o mundo não conheceu. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus, o nosso Salvador, como esse príncipe da paz, né? Em todos os evangelhos, os 4 evangelhos, nós vemos o Senhor dando legalidade à paz. Assim, Deus me faz lembrar agora quando o Senhor chega em Gadara, que ele se depara com um homem que estava completamente perdido. A sociedade não o tinha mais como um ser humano comum, perturbado de mente, de vida, não tinha mais família, todo perdido. Mas quando o Senhor chegou no local, a paz reinou sobre a vida daquele homem. E é tão importante que no verso em questão mencionado vai dizer que o que tenho eu contigo, o gadareno fala, né? Na realidade, os espíritos que habitam nele. O que tenho eu contigo, né? Sabendo da excelência de Cristo sobre a situação daquele homem,
E trazendo para a nossa atualidade, a situação do gadareno hoje é vivida por muitas pessoas na atualidade, né? Muita gente presa a vício, presa a falsa paz, presa a momentos de conflitos interior, conflitos particulares, conflitos familiares. Mas quando Jesus chega, nós estávamos em um local, aí um senhor pediu a fala, né? E ele pontuou o seguinte, meu pastor, ele disse o seguinte: meus irmãos, esse homem que está falando para vocês é um homem que não tinha paz. Eu não tinha paz na minha vida. Ele pontuando isso, né? Então, ele dizia que já tinha feito muitas coisas ruins, mas ele descobriu através de um louvor da harpa cristã o que era a paz. Aí você vê o tamanho da proporção que é a presença de Deus na vida do homem. O homem que tinha desejo de matar, que tinha desejo de morrer, que tinha desejo de dar cabo à própria vida, através de um louvor, mudou a vida dele, né? Então, a grandeza de Deus... chegou o príncipe da paz na vida dele. Pronto, né? Chegou o príncipe da paz. Quando esse príncipe da paz chega... A calma, quietude. Traz quietude. É uma bênção. Fecha todas as brechas onde o ser humano possa ter, para que possa haver inimizade, contenda, a falta da paz no contexto geral. Porque realmente a vida do ser humano sem Deus é como um mar turbulento, né? De águas agitadas. E quando Jesus chega, diz: acalma-te, aquieta-te, vento, né? E se faz grande bonança na vida do ser humano, né? Essa é a obra de Deus, é trazer paz, trazer tranquilidade, mudança, né? Uma vida melhor, uma vida com abundância para o ser humano. Muito bem, vamos ao segundo tópico, diz: uma promessa redentora. A nossa pergunta é: a paz foi perdida no Éden, lá em Gênesis capítulo 3, isso aí é descrito, né? Isso. Na queda. Mas Deus, ele, no mesmo capítulo, no versículo 15, ele promete redimir o ser humano, né? E aí nós temos de que forma essa promessa veio a se cumprir e como podemos comprovar isso em algum texto bíblico aqui, como é que nós podemos comprovar de que a promessa de redenção, de trazer novamente a paz para o ser humano, ela veio a se cumprir. É interessante esse ponto do Gênesis. Adão tinha o privilégio de ouvir Deus, né? Ter uma comunhão particular, íntima, e a situação se acometeu com ele, né? Da queda, do processo de queda, mas se dá ao mesmo tempo no Gênesis 3:15. Deixa eu só ver aqui, Gênesis. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, essa promessa, ela, conforme o autor, ela se cumpriu em Cristo, reconciliando-nos e estabelecendo a nossa paz com Deus, que também está descrita em Romanos 5:1. Então, trazendo para nós esse processo de queda, nós podemos entender o quanto nós, seres humanos, dependemos de Deus. Dependemos do Senhor para termos uma vida ligada a Deus, uma vida de paz. E a dependência de Deus, ela traz um critério muito poderoso, porque a paz, ela só é vivida em nós quando nós temos Deus. Porque não adianta a gente tentar remendar uma situação sem Cristo. Eu sou bom, eu faço doações, eu presto serviço, mas se não tiver Deus para preencher o vazio do ser humano
né? Se não tiver Deus para suportar a ação do inimigo que tenta roubar do ser humano a paz, você vive, mas você não tem uma vida plena no Senhor. Deixa eu só ler esse Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação pela fé, a justificação pela fé do ser humano, ela é vivenciada quando há um arrependimento sincero. Quando nós entendemos que a fé me proporciona uma vida melhor. Eu tenho que seguir o critério da fé no Senhor, porque a fé me proporciona uma vida melhor. A fé muda a minha vida, muda a minha história. Então, essa fé em Deus, que o apóstolo Paulo fala em Romanos, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é a justificação de Deus para conosco. Que traz paz. Que proporciona a paz. Eu estava aqui meditando, quando o senhor falava isso, presbítero, é que a queda ali em Gênesis, né? A queda do ser humano, aquele primeiro pecado, ele rompeu a relação do homem com Deus e com isso trouxe um efeito de muitos conflitos. Quer dizer, acabou a paz, né? Porque quando o ser humano, como você bem disse, não tem paz com Deus, ou se essa paz não vem de Deus, primeiramente, né? Então aí você vê que, primeiro, acabou com a paz entre Adão e Eva, entre o homem e a mulher, a paz no lar. Os filhos vieram a brigar e um filho matou o outro, né? A gente vê já no capítulo 6 de Gênesis a violência tomando de conta da humanidade. E então, assim, foi um efeito dominó. Né? Quebrou a paz com Deus que havia, então logo todo o resto passou a sofrer as consequências disso. Inclusive, a gente tem a questão da falta de paz na natureza. Né? A natureza, o próprio Deus disse, olha, a natureza vai trabalhar contra vocês agora. Pronto. Vai produzir espinhos, né? Isso. Você vai plantar e não vai conseguir ter uma boa colheita, e a terra está maldita ou será maldita por tua causa. Então, nós temos aí os efeitos dessa separação de Deus através do pecado. E aí, quando chega lá em Romanos 5, você leu bem aí, né? Nós temos a justificação, que é a mesma reconciliação com Deus, e aí o homem volta a ter paz com Deus, e aí você tem a anulação daqueles efeitos, né? Toda pessoa que tem essa justificação, né, que é a salvação em Cristo, ela vai obter a verdadeira paz, porque ela vai buscar paz no lar, ela vai buscar paz, né, nos conflitos, nas relações, em todas as situações. Bem rapidinho, meu pastor, aqui o senhor trouxe um assunto, e assim, a gente lidera o departamento da família, ali no Gereissati 3, e o Senhor colocou no nosso coração um projeto, que é o projeto Luz na Família. Todas as quartas a gente trabalha esse projeto. E o princípio... Tem até aquele hino passa lá em casa, né? Pronto. Aquele hino foi um sonho que eu tive, bem rápido aqui, um sonho que eu sonhei, e o pastor me colocava para trabalhar com a família, e Deus, através daquele hino, a minha esposa ouvia muito na minha casa, e eu sonhei com esse projeto, a gente nos lares. Aí a gente, na reunião, a gente apresentei o projeto ao pastor, ele abraçou e liberou todas as quartas, uma quarta projeto Luz na minha casa e na outra quarta campanha nos lares. Para me fechar aqui, quando o senhor falou que quando se começou o conflito no lar, se quebrou todo o elo familiar, como o senhor bem falou. Então, a importância da paz dentro de um lar, ela vai muito além de um pensamento humano. Porque um lar em paz e harmonia, ele é reconhecido.
Porém, entretanto, um lar em conflito, eu trabalhei muito com evangelismo para pessoas em particulares. E um dia eu conversando com um jovem, ele me disse: rapaz, eu sou assim, pastor, essa fala dele muito marcou a minha vida. Eu sou assim por conta de conflito dentro do meu lar. E se o senhor analisar, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns psicólogos onde eu trabalhava, e eles abordavam muito esses assuntos, que um dos principais fatores de filhos perdidos era conflito no lar. Pais e mães em conflito, separações e uma série de fatores, né? Isso agrava muito. Com certeza. E para finalizar, o terceiro subponto diz: uma promessa que excede todo entendimento. E a nossa pergunta é: explica o que significa a paz que excede todo entendimento. Porque eu acho que assim, é uma expressão muito forte, né? Quando Paulo diz uma paz que não é possível de ser explicada, que não se consegue compreender, porque... Aí eu quero que você explique aí o sentido, o significado dessa expressão. Filipenses, tá até no texto, né? Uhum. Filipenses 4 e 7, né? Aqui o autor colocou do 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Né? Aí o 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Né? Uma promessa que excede todo entendimento. Né? Assim, a grandeza dessa informação, ela é muito tremenda. Ela é muito poderosa, porque essa promessa, a própria Bíblia, tem para quase 10 mil promessas, 8 mil, 9 mil, não sei exato, né? E as promessas da Bíblia, para nós, elas são de uma vida em Deus, né? Elas são de uma vida em Deus. Dentre essas promessas que a Bíblia tem, que são exatamente, eu não sei, entre 8 a 9 mil, 10 mil, elas são divididas em 6 categorias. Eu andei pesquisando aqui uns pontos. Primeiro, a promessa de salvação, promessa do Espírito Santo, promessa de orações respondidas, promessa de ajuda temporal, a grandeza, promessa de fortaleza, a última, promessa do céu. Fecha nessa promessa do céu. Né? Então, a grandeza que essa promessa de Deus ela tem para nós, a vertente dela é muito ampla, né? Por isso que a gente trabalha na rua e a gente frisa muito que Cristo ele está sobre a religião, sobre a igreja, né? Ele está sobre, ele é grande, ele é soberano, ele é maior e ele preenche todos esses vazios. Ele abrange a vida espiritual, vida sentimental, ele abrange vida financeira, vida particular. E essa paz, essa promessa que o Senhor deixa para nós, ela é muito grande no que se diz respeito à informação. Né? A própria Bíblia, de 8 a 9 mil promessas, e essas 6 bases aqui que eu consegui pesquisando, ela nos traz esse entendimento que é de uma riqueza muito grande. Aí só para me pontuar aqui, meu pastor, Atos 12, 5 e 7, aí diz assim, esse episódio está de pleno acordo com o que o Senhor Jesus prometeu. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. É só no Senhor. É interessante o episódio de Pedro, né?
condenado ali, esperando no outro dia ser executado, mas dormindo na cadeia, entre dois soldados ali. Atos capítulo 12. E ele está ali dormindo, né? Isso. E foi, o anjo veio, o anjo do céu, a igreja estava orando e o anjo veio. Pronto. Despertou Pedro, libertou Pedro, ele saiu da prisão. E aí, assim, como é que a pessoa dorme, né, tranquilamente, sabendo que vai morrer. Sabendo que no outro dia vai morrer, né? Então, ele experimentou essa paz que sai de todo entendimento. Pronto. Porque a paz que sai de todo entendimento, ela é essa que nos acalma diante das inquietações da vida, diante dos problemas da vida, né? A gente, como diz lá em Mateus capítulo 6, quando o Senhor Jesus disse, né? Para buscarmos primeiro o reino de Deus, as demais coisas. O reino de Deus, e as demais e coisas. A sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Né? E que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, né? Então, experimenta esta paz quem verdadeiramente confia no Senhor. A sinopse do terceiro ponto diz: a paz que excede todo entendimento é uma paz que nos acalma diante das inquietações da vida. Que sinopse, viu? Muito bom. Maroto, chegamos ao final do nosso estudo, né? E eu gostaria de pedir ao senhor que fizesse assim as suas considerações finais, se despedisse aí para a gente encerrar o nosso vídeo aqui. Que bênção. Eu quero agradecer a Deus, né? E agradecendo a Deus, eu quero louvar também ao Senhor pela vida do Senhor, por essa porta que Deus direcionou o Senhor para trazer para as pessoas. Né? Eu tenho pessoas que acompanham, estão sendo edificadas através do programa, dos testemunhos, estão proporcionando riqueza. E eu só louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, mesmo pequeno, reconhecendo a minha fragilidade, mas diante de Deus, assim, eu quero louvar a Deus, né, pelo momento que o Senhor nos proporcionou e tem proporcionado aqui ao Senhor, né, com pessoas tão ricas de sabedoria, e tem proporcionado programas tão maravilhosos, onde tem famílias reunidas assistindo. Eu tenho um amigo na Espanha que ele senta e assiste o Senhor. É mesmo? O irmão Antônio Carlos. Quando o senhor tiver, mande um abraço para ele. Vou mandar um abraço para ele, né? Então. Pronto, irmão Antônio Carlos na Espanha. Antônio Carlos aí na Espanha. Ele assiste, ele inclusive divulgou para o pastor dele. Eu até levei assim, o nosso pastor presidente aqui do estado do Ceará, ele participou. E convide seu pastor em uma tarde, mesmo na igreja, assista, que é de muita edificação. Está o pastor João. E ele disse que ele ia programar um dia, porque lá onde eles congregam, meu pastor, não é muito amplo, lá não tem muita igreja ampla. Lá é um pouco pequeno. Eu entendi e ele não quis me dizer diretamente, né, mas é até um pouco escondido. Mas tem pessoas que evangelizam, mas assim... Não tem essa facilidade que nós tem temos aqui. Tem. E não tem essa multidão de gente, né? Nos cultos, nas igrejas. Pronto. Não tem pregadores, né? É muito mais difícil. Ele fez um encontro de família lá, ele mandou as fotos para mim. Uma riqueza, uma bênção, e ele muito feliz. Glória a Jesus. Então, assim, para mim finalizar minha fala, eu quero agradecer a Deus, né? E dizer do alcance que essa programação tem chegado a vidas, a famílias, né? Como eu falei, tem proporcionado famílias se reunirem à noite, né? Para assistir, se edificar e receber de Deus. Então a gente glorifica a Deus, né? E eu agora glorifico mais ainda fazendo parte, né, da história desse programa. Você não ficou só lá do lado de lá, você veio para dentro. E assisto, divulgo. É como eu boto lá, você só observa no meu status, né? Assiste, divulgue e participe. Ou acho que é outra frase, agora me esqueci. O nervosismo me fez esquecer agora aqui. Não, mas eu acho que é assista, divulgue
e participe. Comente. E comente. Uma frase assim, eu não me lembro. Mas é de uma riqueza muito grande, meu pastor. Só gratidão a Deus pela oportunidade, viu? Muito Amém, obrigado. meu querido. Eu fico honrado. Deus abençoe. Fico honrado com a sua presença aqui. É assim, Deus coloca no nosso coração, trazer um fulano, trazer o cicrano, trazer... Aí eu quero, assim, né, ter aberto essa oportunidade para que os companheiros venham, comente um assunto, uma lição, e nos ajude também a edificar pessoas, né? E aí eu senti esse desejo de trazer o irmão. Gratidão Aquele dia a Deus. eu falei, né? Estamos agradecidos pela sua disponibilidade, pela sua participação. Pronto. Tá certo? Continue aí a divulgar esse trabalho, esse projeto, porque o nosso objetivo, Maurício, porque tem muitos canais que crescem por aí com polêmica, com não sei o quê. A gente poderia entrar nesse meio também, tentando, né, conseguir crescer, mas o nosso trabalho aqui é sempre na tentativa de trazer algo sério, moderado, edificante, né? Que alimente verdadeiro. Porque tem tanta coisa... Nós estamos precisando. Tanta coisa boba aí na internet, tanta bobagem. E a gente quer encerrar agora agradecendo a Deus, agradecendo ao Senhor, agradecendo aos irmãos que ficaram conosco. Compartilhe este vídeo, comente, assista aí com seus amigos, se inscreva, né? Graças a Deus estamos já quase 2.300 inscritos. Todo dia cresce um pouquinho, todo dia, né, aumenta. E isto para a glória de Deus. Que o Senhor vos abençoe, tá certo? Meus amados irmãos, até a próxima, em nome de Jesus. Amém.